O que significa o nível de valência? O termo valência na química, ele é utilizado sempre, fazendo-se referência a ligações químicas. Sempre que algo está relacionado na química com ligações químicas, eu uso o termo valência. Então, quando eu digo para você que existe um nível de valência na eletrosfera, eu estou te dizendo que existe na eletrosfera um local especial onde são feitas as ligações químicas. O termo valência, sozinho na química, sozinho, o que significa essa palavra? Significa quantas ligações químicas um átomo pode fazer. Se um átomo faz 2 ligações, a valência dele é 2. Se ele faz 3, a valência dele é 3. Quando a gente começa a estudar as ligações químicas, a gente aprende que existem vários tipos de ligações. Mas independentemente do tipo de ligação que um átomo vir a fazer, esse termo valência, ele tem esse significado. Quantas ligações um átomo consegue fazer? Veremos adiante que átomos, ora dão elétrons, ora recebem elétrons. Existem essas duas possibilidades. Veremos por quê, veremos como prever. Mas a primeira coisa é você conseguir determinar como é a camada de valência. Quantos elétrons tem na camada de valência de um átomo, ou também chamado nível de valência. Uma vez que você determine isso, você estará pronto para estudar as ligações químicas de uma maneira que você venha a compreender, de fato, as ligações químicas. Tem que ser já algo mecânico para você. O nível de valência. Como obter o nível de valência? Você primeiro tem que descobrir quantos elétrons um átomo possui, e isso você faz pegando uma tabela periódica. Você vai lá no símbolo do elemento químico, questão, e você vê o número atômico dele. O número atômico nos informa o número de prótons que um átomo possui. Mas o número de prótons é o número de cargas positivas. Eu não quero fazer a distribuição dos prótons, eu não estou lidando com o núcleo, eu quero falar da eletrosfera, tudo bem? Mas você tem que se lembrar que átomo é algo neutro. Essa é a definição. Existem átomos carregados? Sim. São os íons. Se ficar positivo, chamo de cátions. Se ficar negativo, chamo de ânion. Mas aí eu devo chamar de íon. Se eu digo para você, faça a distribuição do átomo X, eu estou falando de alguém neutro. Portanto, achou o número de prótons? Consequentemente, você achou o número de elétrons. O número de prótons e elétrons é igual. Então, se você, por exemplo, for para a tabela periódica e encontrar lá o elemento químico sódio, você achou ali o número atômico dele igual a 11. 11 é o número de prótons que ele possui. Qual será seu número de elétrons? Se ele tem 11 cargas positivas, ele tem 11 cargas negativas, porque ele é neutro. Assim você determina o número de elétrons. Descobriu o número de elétrons? Muito bem. Agora você vai levá-los. Fica como se você fosse um entregador, mas você não é um entregador de pizza, você é um entregador de elétrons. Imagina que você é um entregador, você vai no diagrama de Pauling, aquele diagrama com as flechas paralelas, todas na diagonal. Pensa que você é um entregador de elétrons. Você tem 11 elétrons, no caso do sódio, que você está carregando e você tem que distribuir. Mas na eletrosfera, o entregador só pode entregar elétrons quando está escorregando. É como um parquinho. Ele tem que subir a escada e ele só pode entregar elétrons quando está escorregando, pensando aqui no diagrama de Linus Pauling, tá? Então, cada flecha do diagrama de Linus Pauling, imagina que você é um entregador e você pode entregar só quando você está escorregando pela flecha. Então, você segue essa ordem. O diagrama de Pauling começa no subnível 1s, depois você vai para o 2s, depois 2p, e assim você vai seguindo. Lembrando que você nunca vai preencher totalmente um nível, você não deve pensar assim, eu vou preencher totalmente um nível para depois ir para o outro nível. Não. Linus Pauling colocou os subníveis em ordem crescente de energia. Às vezes um subnível de um nível que está acima tem menos energia do que um subnível de um nível abaixo. Então aquele lá vem primeiro, depois você volta para o nível de baixo. Você vai seguir o seu mapa. Você vai seguir
o diagrama de Linus Pauling. Muitos alunos ficam pensando, mas o que significa isso? Um S, meu Deus, 2S, 2P. Eu queria saber o significado disso, professor. Pois é, não queira fazer visualizações. Qualquer visualização nesse ramo da ciência é enganosa. Até mesmo quando os alunos estudam orbitais, eles imaginam que o orbital é uma coisa concreta. Fogem, inclusive, do significado, veremos adiante. Quando os alunos estudam os níveis da eletrosfera, a tendência é eles acharem que são como aqueles desenhos, que inclusive aparecem, infelizmente, nos livros. Aquilo é totalmente enganoso. Então fique com a minha frase aqui. Qualquer representação gráfica nesse ramo da ciência é enganosa. Não fique atrás disso. Se liberte disso. Existem níveis de energia. Os níveis, o que são? São faixas de energia. Nessas faixas existem, podemos pegar cada faixa, que é uma faixa, não é uma única energia, e podemos subdividir em subfaixas de energia, que são subníveis. Não queira representação, não queira um desenho, porque aqui não é lugar disso. Então, pense apenas numa coisa. Existem elétrons em cada nível de energia. E dentro desses níveis, nós subdividimos a energia de cada nível em subníveis. Quando eu falo para você subnível 2S, subnível 2P, eu estou falando de faixas de energia. O elétron que tem uma determinada energia que se encaixa exatamente na faixa 2S, ele estará no subnível 2S. Às vezes a gente fala, são lugares da eletrosfera, mas são lugares energéticos. Tá? São faixas de energia. É isso. Uma coisa é muito verdadeira. Elétrons que estão em níveis de energia mais elevados, eles estão mais afastados do núcleo. Nós temos o diagrama de Linus Pauling. O diagrama de Linus Pauling é o nosso mapa. Eu pego meus 11 elétrons e saio distribuindo pelo diagrama. No 1S, eu posso colocar 2 elétrons. No 2S, eu posso colocar 2 elétrons. Eu obrigatoriamente tenho que seguir o diagrama de Pauling. Então eu vou para o 2P. E lá eu posso colocar 6 elétrons. Já foram 10. Eu tenho mais um. Olhando o diagrama de Linus Pauling, eu vejo que o próximo subnível é 3S. E lá eu coloco meu último elétron. Por isso fica 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Eu já gravei diversos vídeos onde eu mostro graficamente, no slide, a distribuição eletrônica do átomo de sódio, justamente. Então, com a vontade aqui de estar só falando, porque basta que você acesse os vídeos, qualquer vídeo onde eu falo de distribuição eletrônica, eu estarei dando o exemplo nos slides, tudo bonitinho, como já fiz. Mas agora, quero essa aula nesse formato aqui, por esse momento, quero dizer o seguinte, pense agora, esse cara passa pelo primeiro nível, pelo segundo nível e pelo terceiro nível. Quando ele vai para o terceiro nível, é o maior nível que ele atingiu. E, de fato, é o mais afastado do núcleo onde esse cara tem elétrons. Tem um elétron. Esse é seu nível de valência. Por que é ali que ocorre a ligação química? Pense comigo. 2 átomos vão se aproximando. Seus núcleos estão no centro de cada um. Como se fossem 2 exércitos protegendo o rei. O rei está lá no centro. Os reis não se encontrarão. Quem se encontrará nos 2 exércitos? A infantaria. Lógico que pensando numa guerra bem antiga, né? A infantaria. Só a última camada da eletrosfera de cada um é que vai se encontrar. É por isso que eu chamo de camada de valência, camada da ligação química. Porque a ligação química é esse encontro dos átomos, onde eles trocam elétrons. Às vezes eles
Às vezes, um dá elétron para o outro. E, às vezes, também tem um tipo de ligação, a chamada ligação covalente, onde eles se entendem, eles compartilham, eles fazem uma sociedade de elétrons. Veja, que seja como for, ligações químicas ocorrem na última camada. Existe um termo, inclusive, quando as eletrosferas dos átomos se encontram, elas têm uma junção, uma pequena junção, e é ali que os átomos, né, se ligam de fato. Essa junção é chamada de overlap, né? Você tem essa junção das eletrosferas. E ali ocorre a ligação. Agora, onde que é esse encontro? Como, para dar uma ideia gráfica, quando você estuda conjuntos, intersecção de conjuntos, aquela área que você pinta, assim, que os dois conjuntos se encontram, seria uma representação de dois átomos se encontrando. Ali é a ligação química. E onde que estará essa área? Na última camada. Então, de diversas formas diferentes, estou tentando levar você a compreender que é nível de valência. Existe um número de elétrons ali e todo mundo tem que saber dizer qual é. E eu vou dizer aqui para você sobre o sódio. O nível de valência dele é o nível 3. E ele só ocupa lá no nível 3 o subnível 3s. Ele só tem um elétron ali. Ele tem um elétron na sua última camada. Essa é a questão. O que nós tiramos de informação disso? O cara tendo um elétron na última camada, o número de elétrons da última camada me diz a família desse elemento lá na tabela periódica. Mas essa regra só vale quando estamos falando de um elemento representativo, um elemento de família do tipo A. Isso é muito importante que você grave aí com você. Como é que eu sei, sem olhar a tabela, como é que eu sei que ele é de família do tipo A? A distribuição eletrônica, ela segue no diagrama de Linus-Pauling a ordem crescente de energia. Então, o último subnível da distribuição me diz que ele é subnível de maior energia. O subnível de maior energia, esse último subnível da distribuição, ele me indica qual é o bloco do elemento na tabela periódica. A tabela periódica, dividida em blocos, em muitos vídeos eu mostro esses blocos, eu estou aqui falando, mas outros vídeos você acessa, você vê a imagem. A questão é, todos os elementos de bloco S e de bloco P são de família do tipo A. Esses são os elementos que serão o foco no ensino médio, preparação para vestibular e até a maior parte da faculdade. O principal ponto que se estuda nesse ramo da química, da atomística, basicamente nós estudamos elementos de família do tipo A. Todas as ligações químicas que você vai lidar são com elementos de famílias do tipo A, chamados elementos representativos. Como identificá-los? A distribuição sempre termina em subnível do tipo S ou subnível do tipo P. Sabendo que esse cara, então, é um elemento representativo, ele é de família do tipo A, você sabe qual família ele é. Quer ver só? O sódio tem um elétron na última camada. Ele é da família 1A, também conhecida como família dos metais alcalinos. Quem são eles? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Esqueci do hidrogênio? Não, é que o hidrogênio, apesar de posicionado sobre essas famílias, sobre essa família, ele não pertence à família 1A. Ele está ali posicionado, mas o hidrogênio, na verdade, é um elemento sem família. Há outras famílias da tabela também que têm nomes especiais. A família 2A, a família dos metais alcalino-terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. A família 6A,
família dos calcogênios, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. A família 7A, família dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E a família 8A, também conhecida como família 0, família dos gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio. Com esses nomes de família, esses nomes especiais, vou encerrar aqui, mas lembrando você, se você estiver em qualquer outra família da tabela, e não essas que têm nomes especiais, o nome da família é o nome do primeiro elemento. Então dá uma olhada, se você está na família do nitrogênio, o nitrogênio, fósforo, o arsênio, o antimônio e o bismuto, como que você vai chamar essa família? Você vai chamar de família do nitrogênio. Você usa o nome do primeiro elemento. E assim você designa as famílias por nome. Indico aqui, antes de finalizar, existe um livro chamado Química Inorgânica Não Tão Concisa. Pasmem, esse é o nome verdadeiro do livro, é exatamente tudo isso. É a bíblia desta parte da química, chamada Química Inorgânica. E é essa parte da química que você estuda no primeiro ano do ensino médio. Inclui esta parte que estamos falando aqui. O autor desse livro é o J.D. Lee, L com 2 Es. Se você um dia tiver acesso, adquira esse livro. Esse livro, cada capítulo dele, ele dedica a uma das famílias da tabela. Por que ele separa em famílias? Porque o fato de elementos serem da mesma família não é à toa. Os caras não estão na mesma família da tabela à toa. Quem está na mesma família é porque possui propriedades químicas muito semelhantes.